Arro pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Chegando aqui com esse episódio extra para falarmos sobre a temporada de Mercúrio no signo de Peixes. Mercúrio entrou em Peixes hoje, no dia 14 de fevereiro, e vai ficar em Peixes até o dia 3 de março. Só tem um porém, ele vai ficar retrógrado, ou seja, já estamos aí chegando muito próximo da temporada de Mercúrio retrógrado, teremos Vênus retrógrada também. E quando o Mercúrio ficar retrógrado, ele volta para Peixes. Mas mais para frente a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Bom, então de 14 do 2 até o dia 3 do 3, então 14 de fevereiro, 3 de março, teremos Mercúrio, o planeta que fala da mente, da comunicação, passando aí pelo sensível, pelo intuitivo, pelo etérico signo de Peixes. Dentro da visão tradicional, da visão de dignidades planetárias, Mercúrio em Peixes é o Mercúrio que está ali complicado, né? Ele está longe de casa, então ele está no seu exílio, que a gente fala, e também na visão tradicional, que eu particularmente prefiro a visão moderna, tá? Só para deixar claro aqui, na visão tradicional se diz que Mercúrio tem domicílio em Virgem e também se exalta em Virgem, né? Então, Mercúrio em Virgem seria aquele Mercúrio Superman, né? Super Mercúrio. Na visão moderna, que é a que eu trabalho mais, né? O Mercúrio ele se exalta em Aquário. Né? Então, a gente tem isso que, na visão tradicional, Mercúrio em Peixe seria uma dupla debilidade, porque ele está no exílio e também em queda, olha só. Mas, na visão moderna, na visão humanista, na visão evolutiva, não tem um planeta que esteja bom ou ruim, a gente tem planetas com as suas devidas características, cada planeta tem uma energia e, seja lá como ele esteja, dependendo do signo que ele está, se ele está retrógrado, se não está, quais são os aspectos que ele está fazendo, o planeta é um convite a gente trabalhar a energia de uma determinada forma para seguirmos o nosso processo evolutivo. Bom, então Mercúrio, que fala da mente e da comunicação, ele está no signo de Peixes agora, que é um signo que fala muito da intuição. Então olha que interessante, né? Mercúrio é um planeta que tende a trazer mais a questão da racionalidade, né? Do pensamento lógico, daquela questão, né, ligada ao elemento ar e ao elemento terra. Né? Então, racionalidade e também a parte do aterramento, da praticidade do elemento terra. No elemento água, ele acaba funcionando na forma intuitiva. Então veja, né, realmente é uma comunicação diferente, é um pensamento diferente, mas é um pensamento que é muito legal, eu gosto particularmente. Né? Então significa que, embora a gente possa ter uma comunicação e até um pensamento talvez um pouco mais confuso e caótico, que é uma temática pisciana, temos também uma intuição maravilhosa aí para ser trabalhada. Agora é claro, né? Temos que trabalhar a intuição, temos que refinar a intuição, porque podemos também cair em enganos. Né? Então fica aí a dica, esteja em dia, né, com a sua meditação, com a sua limpeza energética, diminuindo aí as interferências, para que você possa ter uma intuição aí legal para te guiar. Mas é um período muito bom. Para quem já tem intuição, para quem trabalha também com oráculos, com, enfim, análise de sonhos, é muito legal. E para quem ainda, né, fala, pô, minha intuição não é muito legal, desenvolva, né? Aproveita o Mercúrio em Peixes e se conecte com essa energia. Peixes também fala muito da espiritualidade, então as mensagens, a comunicação, a nossa mente pode se voltar bastante à espiritualidade, isso é bem legal. Né? Trabalhar esse assunto, estudar esse assunto, conversar sobre esse assunto, o inconsciente. Então pode ser um período também muito bom para a parte terapêutica. Eu sempre falo aqui, né? As pessoas me conhecem como astrólogo, enfim, mas eu também sou terapêutica de várias linhas, né? Terapeuta tântrico, terapeuta xamânico, terapeuta, né, de cristais, óleos essenciais e tudo isso a gente junta ali na sinergia do atendimento. Então é um período muito bom para quem quiser aí fazer um acompanhamento com um mapa astral sempre de fundo, né? Olha que legal, você poder fazer uma terapia, mas com um mapa astral em cima ali, para a gente sempre estar olhando para ele, sempre estar consultando ele e poder ter uma visão mais clara, né? Eu diria que a astrologia é uma ferramenta que ajuda a gente a acelerar processos e a pegar ali, né, caminhos que a gente consegue, como eu posso dizer, em vez de ficar várias sessões para poder chegar num ponto, o mapa aponta uma coisa ali e a gente já consegue ir conversando sobre aquilo, porque temos um guia, né? O guia é muito interessante. Então, a gente pode trabalhar bastante o inconsciente, muito bom para a parte terapêutica, muito bom para o autoconhecimento, para a meditação, né? Então, para quem já medita, pode ser um momento maravilhoso, para quem ainda não medita, convido você a começar.
meditação é para todo mundo, né? Eu também ouvia muito, né, de uma das minhas professoras que, quem é do signo de fogo não precisa meditar, porque não consegue meditar, porque não consegue ficar parado 5 minutos, por exemplo, Áries, né? Eu já penso o contrário. Eu falo, bom, beleza, a pessoa pode ter sim um desafio maior, né? Uma pessoa com muito Áries no mapa. Aliás, a última aula do curso de astrologia foi sobre Áries. Quer saber tudo sobre Áries? Entra no curso para você poder assistir a aula e aí você vai ver aí, né, tudo sobre esse signo. Então sim, né, o signo de Áries é mais agitado, tem mais velocidade, mas todos podemos sim aprender a meditar. Né? Mesmo que eu entendo que talvez, e isso nem só de Áries, né? O ocidental como um todo, talvez não queira realmente ficar horas e horas e horas meditando como os orientais, né? Mas a gente pode sim ficar 5, 10, 15 minutos, meia hora, é sempre muito benéfico. A própria ciência ocidental hoje traz, né, o benefício da meditação, além do que, com a consciência certa, se você treinar a sua mente, você pode também fazer meditações em movimento. Eu adoro a corrida, eu gosto muito da corrida, bike também, né, ou mesmo uma caminhada, que pode ser um momento meditativo ali, né, em movimento. Então, é um momento que, se você colocar ali em estado de presença, colocar o foco ali, você pode ter um período meditativo em movimento. Maravilhoso. O que mais que a gente tem? Peixes fala sobre sonhos. Então, um momento muito bom para refletir sobre os sonhos, para acessar os sonhos, para conversar sobre os sonhos. Aliás, quem, né, faz atendimentos regulares comigo pode trazer os sonhos, que eu gosto muito de falar sobre esse tema. Né? A gente pode até ver áreas do mapa que estão sendo ativadas para ver, né, que pode estar relacionado com o sonho em si que está vindo. Então é bem interessante. Então talvez seja um período interessante para anotar sonhos, para acompanhar. Novamente, para quem já tem essa prática, maravilhoso, isso se potencializa. Para quem não tem, é um ótimo momento de começar. E por fim, Peixes fala muito da compaixão, do amor incondicional. Então, também isso tem que estar na nossa mente, na nossa comunicação, nas nossas conversas, desenvolver essa temática da compaixão e do amor incondicional. Quando eu falo de compaixão e amor incondicional, é por todos os seres, inclusive o planeta Terra inteiro, que é um ser. Né? Então, às vezes, com pequenas atitudes, se você pensar, se você cuidar ali para gerar o menos lixo possível, economizar o máximo de energia possível, olhar a sua alimentação, né? O que você está colocando ali no prato, enfim, várias pequenas atitudes que cada um pode fazer, que, se você pensar no lado compassivo com o planeta, né, e que acaba se revertendo para a gente, obviamente, a gente muda bastante. A gente consegue aí ter uma visão diferente do que é a vida. Né? Então, desenvolver essa compaixão, ótimo para quem já tem, potencializa, fale mais sobre, como estou falando aqui. E para quem, de repente, não pensa nisso, não para pensar nisso, pare para pensar nisso. Né? Pare para pensar nisso. De repente, veja, né? Tá essa loucura aí de querer explorar petróleo na Amazônia. Por quê? Porque o mundo precisa de energia. Então tem que gerar mais gasolina, tem que gerar mais plástico, tem que gerar não sei o quê. E assim, o que está no nosso poder, né? Se eu pudesse voltar e falar, não quero que devaste mais uma árvore. Não é para derrubar mais uma árvore, seja para petróleo, para colocar boi, para nada. Não posso fazer isso. Né? O que eu posso fazer é procurar economizar o máximo possível, usar de forma inteligente, de forma, né, ali respeitosa com a própria natureza, como a professora Lucilena Gavão fala, quando você economiza água, você está respeitando a entidade água ali, né? Então, usar assim para que eu possa, né, diminuir o meu impacto. Né? É o que eu posso fazer. E talvez aí, se tiver alguma votação, alguma coisa, eu poder falar. Mas se a gente simplesmente sai consumindo as coisas, quem está lá no poder quer dinheiro e fala, bom, se a galera está consumindo, então vamos lá dar um jeito de produzir. Então, uma reflexão aqui que todo mundo pode fazer nessa temporada de Mercúrio em Peixes, e o Sol logo entrará em Peixes também, né, para ativar ainda mais esse signo. E lembrando que quem está lá em Peixes, o Saturno, trazendo ali a gente para a consciência espiritual. Então, vale muito a pena refletir sobre tudo isso. E falando ali então no Saturno, eu separei as principais datas, as mais importantes, lembrando que aqui eu tenho o astral do dia, o resumão da semana, a visão do mês ali. Então eu estou sempre, né, trazendo ali tudo o que está acontecendo. Isso ajuda porque, bom, quem gosta de anotar pode pegar agora papel e caneta e anotar as datas, né? Se você de repente quer fazer um planejamento, alguma coisa assim. Mas se você seguir aqui o canal, né, se você se inscrever, colocar sininho e a coisa toda, você vai estar sempre sabendo o que está acontecendo, porque eu estou sempre olhando para o céu, literalmente todo dia, né, todo santo dia eu olho para o céu e eu compartilho aqui com vocês. Então,
essas datas, né, quando elas chegarem, eu vou falar também, né, desse momento, vou incluir os aspectos da Lua e outros aspectos que possam estar acontecendo. Mas só para dar já aquela visão geral, dia 14 do 2, hoje que eu estou gravando, Mercúrio entra no signo de Peixes. No dia 20 do 2, Mercúrio faz quadratura com Júpiter. Aí a nossa mente pode ficar um tanto exagerada, né? Comunicação exagerada, mas é uma quadratura muito interessante pelo seguinte, falando ainda das dignidades planetárias, o Júpiter está no signo de Gêmeos. Ele não está bem no signo de Gêmeos, né? Também dentro da visão das dignidades, ele está no seu exílio, já que ele rege Sagitário. Ele está lá no signo de Gêmeos, só que o signo de Gêmeos é o que? É a casa de Mercúrio. E aí Mercúrio, ao enxergar o Júpiter ali em Gêmeos, mesmo por quadratura, fica muito feliz, né? É uma boa recepção. E vale o mesmo para o Júpiter, porque Mercúrio está em Peixes e sim, Peixes é um domicílio de Júpiter, domicílio noturno, quando a gente vê aí, né, na astrologia tradicional. Então é uma quadratura bem interessante, né? É uma quadratura onde os planetas, apesar da quadratura, eles podem aí ficar felizes em ver um ao outro, né? Repor aí uma energia, e eu diria que principalmente é aquela oportunidade de rever crenças bem profundas, novamente aquele momento terapêutico, já que Júpiter está em Gêmeos, pode ativar aí a fala, o poder da fala, da comunicação, da conversa. Então é um momento interessante. Depois, ao longo do astral do dia, vamos ver aí direitinho como que vai estar a Lua, né, nesse dia 20 do 2. 23 do 2, 23 de fevereiro, a Lua não, Mercúrio faz um trígono com Marte. Isso ali no grau 17. Eu até peguei o grau porque, novamente, convido você a conhecer o seu mapa. Seja fazendo mapa comigo e começando a se apropriar dele, e de preferência um acompanhamento para você estar sempre olhando ele, ou melhor ainda, fazendo um curso para você poder realmente incluir essa ferramenta na sua vida. Bom, eu já tenho ela incluída na minha vida, obviamente. Então, para mim, eu peguei esse grau específico, né, porque acontece muito próximo do grau da minha Lua. Então, Marte estará no grau 17 de Câncer, Mercúrio no 17 de Peixes e a minha Lua é grau 18 de Câncer. Então, temos um lindo trígono de Mercúrio com Marte, que melhora aí a questão toda da comunicação, do pensamento, traz coragem, traz iniciativa, para a gente fazer o que tem que ser feito, falar o que tem que ser falado, explorar ali toda essa temática pisciana do inconsciente. No meu caso, especificamente, dá aquele apoio, né, para as transformações lunares que estão ocorrendo já há um tempo. Né? Então, Marte no grau 17 significa que ele, quando for no dia 23 de fevereiro, se eu não me engano, aliás, vai ser praticamente, né, porque, olha, pelo que eu estou vendo, é num dia, se eu não me engano é isso, dia 23 do 2, depois eu vou até confirmar, o Marte volta ao movimento direto. Então, esse trígono acontece justamente num dia de Marte mudando de direção, estacionário. Bem interessante, pessoal, bem interessante. Aí, no meu caso, acontece em conjunção com a Lua. Marte, voltando ao movimento direto, já se encaminha para fazer a conjunção exata com a Lua novamente, grau 18. E depois, tchau, né? Depois que Marte sair de Câncer, aí só daqui a 2 anos ele volta para Câncer para fazer aí mais uma conjunção com a minha Lua, e que dessa vez não serão 3 conjunções como nesse período, né? Que para mim foi realmente desafiador, mas é isso, tudo tem um porquê. Então aproveitem, né? Essa data do dia 23 do 2 vai ser bem interessante. Novamente, lembra, se você não se inscreveu no canal aqui, se inscreva, coloca no sininho para você poder receber a notificação sempre que eu gravar aqui e postar, né? Depois, no dia 25 do 2, Mercúrio faz conjunção com Saturno. Um aspecto que, a princípio, né, tende a ser desafiador, já que é a conjunção, é dar as mãos a um grande maléfico, que é o Saturno, mas, ao mesmo tempo, é um momento para dar até uma ajuda, né, porque o Mercúrio em Peixes, podendo ficar com uma energia mais caótica, quando encontra ali Saturno, Saturno pode dar uma forma, Saturno pode trazer um pouco mais de ordem. Mas eu diria que é aquele convite à disciplina, aquele convite a estruturar a nossa mente e aterrar a nossa mente e amadurecer o que tem que ser amadurecido. Amadurecer o pensamento, amadurecer a comunicação. Aliás, esse período do Mercúrio em Peixes, olha isso, pessoal. Eu compartilho aqui, inclusive, reflexões que vêm enquanto eu estou falando, né? Porque aqui a gravação é isso. Eu pego o celular, coloco aqui o gravar e saio falando. Estou aqui olhando o gato se lambendo, estou olhando aqui o lago lá mal bonito ali embaixo, enfim. Mas eu estou fazendo isso. Talvez vocês ouçam até eu andar para lá e para cá, que eu gosto de falar andando, né?
E me veio uma coisa muito interessante, porque esse Mercúrio em Peixes, já que Mercúrio fala da comunicação e Peixes fala do inconsciente, pode ajudar a gente a explorar muitos padrões de comunicação que a gente tem que vêm ali por questões inconscientes. E veja, né? Às vezes você tem uma comunicação, você pode ter alguma coisa que está atrapalhando a sua vida, mas que você age dessa forma por questões inconscientes. Então, tem aquela frase, né, que eu estou trabalhando muito ela, é preferível, né, ser feliz do que estar certo. Então, às vezes você vê alguma coisa que você fala, eu vou apontar isso, apontar esse erro para aquela pessoa. Inclusive, vale muito a pena, porque hoje que eu estou gravando, né, no dia 14, se você estiver ouvindo assim que eu lancei, a Lua está em Virgem, né, e a Lua em Virgem, ela fala muito da questão da crítica, né, todo signo de Virgem olha o que está errado e aponta. Então, fica aquela questão, né, será que vale a pena você ver alguma coisa errada e já correr falar com alguém, né? Se você quer ter um bom relacionamento com a pessoa, né? Então veja, não estou dizendo que não dá, né? Se você vê uma coisa errada, você não vai falar. Mas às vezes são coisinhas, né? São coisinhas que a gente pode aprender, primeiro, né? Talvez a simplesmente conviver e ficar um pouco mais tranquilo. A pessoa fez uma coisa, te incomoda, mas é pensar por que me incomoda, o que eu vou fazer e tal, para poder ter ali um bom relacionamento. Ou se for falar, obviamente, saber muito bem como falar para não gerar gatilhos, de não gerar, né, conflitos e assim por diante. Vou dar aquele exemplo básico, né? Sei lá, casais que brigam porque um deixa ali a toalha na cama, né? Beleza, né? Não é um hábito legal, a gente sabe que a toalha fica molhada, ficar na cama não é legal, beleza. Mas o que a pessoa pode falar? Bom, se eu não quero confusão, se eu não quero ficar arrumando briga, eu vou olhar isso e vou falar, beleza, eu convivo com isso, é uma opção. Tudo bem que a toalha na cama é uma coisa bem chata, né? Então é bom resolver mesmo, mas a pessoa pode, pelo menos, na hora que for falar, conseguir falar de uma forma mais compassiva, amorosa, que é uma temática pisciana, para não gerar confusão. Então estou dizendo isso porque grande parte da maravilha, né, da beleza que é o relacionamento humano vem da comunicação, de uma boa comunicação. Então a pessoa passa a gostar mais de você, a querer você por perto, a estar ali na convivência, porque você fala palavras que a pessoa se sente bem, né? E a mesma coisa tanto uma convivência não legal quanto guerras, né, são causadas por palavras ali que de repente disparam coisas que pode gerar esse conflito. E se a gente tem consciência, se a gente sabe, a gente tem aí a opção de escolher, né? Então, quer melhorar o relacionamento com alguém? Perceba como que está o uso das palavras, e aí você pode, inclusive, encontrar padrões inconscientes que te levam a ter determinados tipos de comunicação e poder trabalhar isso da melhor forma. Bom, então esse é o Mercúrio em conjunção com Saturno, 27/2, Mercúrio faz um sextil com Urano, um aspecto maravilhoso de libertação. Mercúrio e Urano já se falam bem, né, porque eles têm ali uma ligação forte. Urano é a oitava superior de Mercúrio, então a gente tem aí uma libertação da nossa mente, boas ideias, talvez uma ideia interessante de realização de sonhos, já que estamos falando de Peixes e Touro. Então um aspecto muito legal. 2/3, ou seja, um dia antes de entrar em Áries, Mercúrio faz conjunção com Netuno e Cabeça do Dragão. Aí é aquela coisa profunda, hein? Aliás, que dia será que será 2/3? A gente vai voltar a falar aqui, obviamente. Inclusive teremos um episódio aqui para falar de março, né? Então quando chegar o momento. Mas esse dia 2/3 está bem interessante. É legal olhar também depois onde está a Lua, porque é uma conjunção de Mercúrio com Netuno que tem aquela temática de confusão que pode ter, né? Já que duplica a energia pisciana, mas falando alquimicamente, é aquele mergulho no inconsciente profundo, aquele contato místico, canalizações, coisa maravilhosa, e principalmente apontando aí caminhos, ou seja, a gente tendo clareza qual é a nossa correção de alma, qual é o nosso tikkun, para onde a gente tem que ir. Então, muito, muito interessante essa tripla conjunção que vai acontecer. E especificamente, né, veja, na verdade, isso eu tenho falado, né, nas gravações, nos atendimentos, essa área do mapa, entre o final de Peixes e o início de Áries, é uma área que está sendo bastante estimulada nesse momento. Porque temos ali Netuno, que vai mudar para o signo de Áries também, temos ali o Saturno, que vai mudar para o signo de Áries também. Agora temos Mercúrio e Vênus, que estarão retrogradando nessa área. Sol vai passar por ali também, né, muito em breve.
Então, temos bastante movimento nessa área. Vale a pena você entender essa área no seu mapa para ver como que você pode fazer o que o universo está pedindo, né? Quais são as ações, as modificações, enfim, que você precisa fazer, né, nesse período. Bom, aí o Mercúrio entra em Áries, 3 do 3 de março ele entra em Áries, mas, como eu falei, né, ele vai retrogradar. E aí, quando ele retrogradar, ele vai voltar para Peixes. Né? E no dia 29 do 3, ele volta a fazer conjunção com Netuno, ali no finalzinho de Peixes, bem no final de Peixes, grau 29, vai voltando para Peixes, não chega a fazer mais aspecto com nenhum deles, né, porque Vênus estará retrógrada também, mas vai estar antes, o Saturno vai estar mais para trás, enfim. Então ele faz mais uma conjunção com Netuno quando ele voltar para Peixes, depois ele volta ao movimento direto e faz uma terceira conjunção com Netuno. Então, pessoal, isso é uma outra coisa que é para a gente já ter noção. Teremos 3 conjunções de Mercúrio com Netuno, 2 delas sendo em Peixes, uma delas sendo em Áries, porque depois então Netuno entra em Áries e Mercúrio, quando entrar em Áries, faz a conjunção novamente. Então a gente pode ter, novamente, é como se o deus Hermés, né, que é o mensageiro, estivesse mergulhando nas profundezas do oceano e trazendo ali informações importantes para a gente. E quando o Netuno entrar em Áries, no grau 0 de Áries, o Mercúrio vai seguir para Áries também. Um pouquinho para frente, ele vai fazer contato com o Plutão também, né, porque o Plutão está ali no grau 1, 2, 3 de Aquário, né, ele está naqueles primeiros graus de Aquário. Então, o Deus mensageiro, ele vai visitar tanto o oceano do inconsciente quanto as profundezas do inconsciente traumático, inclusive, né, que é o Plutão. E falando de uma forma positiva com o Plutão, né, um sextil. Então pode trazer coisas muito, muito legais. Aproveitem esse momento. Ufa, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui, então aproveita o Mercúrio em Peixes, estou lá no Instagram. Segue lá para a gente poder interagir. Inclusive, eu pensei, né, se eu dou dica de cristais e óleos essenciais aqui no áudio ou lá no Instagram, e eu falei, vou dar no Instagram, né, vou colocar um textinho ali para complementar esse episódio aqui, e quem quiser saber sobre cristais e óleos, pode ter ali no Instagram, tá bom? Então acompanha lá para você saber que cristais utilizar, que óleos utilizar, vou dar a dica lá no Instagram. Novamente, quer saber sobre atendimento, manda mensagem para mim, e também quer vir para o curso, que vale muito a pena, manda mensagem para mim, mas tem um link aqui embaixo, ó, na descrição. Eu sempre deixo o link para a página de atendimento e deixo o link também para os cursos. Se você está no Spotify, você consegue acessar essa descrição, né, facilmente ali, clicando no episódio. Se você está no YouTube, também. Né? Então, vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.